O nosso projeto começou quando a gente estava em busca de um assunto para pesquisar, mais especificamente microbiologia, e a gente encontrou o tema de corrosão microbiologicamente influenciada, que é a corrosão causada por bactérias quando elas estão associadas a uma superfície metálica. E aí, em uma aula de corrosão do nosso curso técnico de Química, nos foi apresentado o tema anodização do alumínio. E daí, o que é esse processo? É um processo eletroquímico que, através da aplicação de uma corrente elétrica em um meio eletrolítico, promove a formação de uma camada de óxido de alumínio sobre a superfície metálica. Essa camada faz com que o metal se torne mais resistente, protegendo ele da corrosão e da abrasão. Só que o problema desse processo é que ele é extremamente poluente. Ele gera uma grande quantidade de lodo de anodização, que é um resíduo inorgânico que é composto principalmente por hidróxidos metálicos insolúveis em água. E por esse processo é realizado principalmente em empresas de pequeno porte. Muitas vezes esse resíduo, o lodo de anodização, é descartado no meio ambiente sem ter a carga poluidora devidamente neutralizada. Porque, além do tratamento ser muito caro, por requerer a instalação de uma estação de tratamento específica para esse resíduo na empresa que faz a anodização do alumínio, depois de tratado, ele ainda requer o transporte para um aterro sanitário para ser armazenado lá. Então, foi estudando e conhecendo o problema que é a anodização do alumínio que a gente teve a nossa ideia. Durante nossas pesquisas sobre corrosão microbiologicamente influenciada, a gente leu um estudo que visava inibir a ação oxidativa de uma bactéria, a Bacillus cereus, sobre a superfície de alumínio. E foi aí que a gente teve uma ideia de unir esses dois temas, definindo então como objetivo do nosso projeto o desenvolvimento de um método alternativo de anodização do alumínio, que utilizasse o potencial oxidativo dessa bactéria e que não fosse tão poluente. Assim, a gente elaborou uma metodologia na qual a gente colocou as peças de alumínio a serem investidas em um meio contendo essa bactéria e submetemos esse sistema à aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade, para favorecer então a ação das bactérias sobre o metal. E depois desse ensaio, a gente analisou as peças em um microscópio eletrônico de varredura e a gente observou os copos de prova e estruturas muito similares com aquelas observadas em peças submetidas ao processo tradicional. Isso indica então que é possível a utilização de um método biotecnológico alternativo ao processo de anodização convencional, só que aí com o benefício de ser muito menos poluente e agressivo na natureza, por não gerar lodo de anodização e por ser energeticamente muito mais eficiente.